Jornal do ABC, edição 82. Então, eu vou pontuar nada mais, nada menos do que os parasitas. Gente, perguntando, o pessoal vem perguntando, mas peço por favor para você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e ver até o final. Isso é muito importante. Deixa os comentários lá abaixo, a gente sempre lê os comentários. E passe o vídeo para seus amigos, que é um vídeo que eu falo. Então, gente, são muitos parasitas de abelha. Abelhas é um dos bichos mais bem sucedidos em todo o reino animal. No passado era chamado reino animal. Desde a antiguidade, desde antes de Cristo. Os grandes pensadores, filósofos gregos tratavam os 3 reinos para toda a natureza. Inclusive, eles tinham lá também a questão dos 4 elementos da natureza: água, fogo, terra e ar. Depois descobre isso com o estudo de química, que não é bem isso. Dos caras que quebrou essa questão aí foi o Lavoisier, né? Ainda no século XVIII. O nobre francês, que foi degolado na Revolução Francesa, que se envolveu com a parte de cobrança de impostos, essa coisa toda. Mas, ao que interessa, ele já tratava os 3 reinos. Reino, tudo se parecia com animal, era animal. Reino animal, que parecia com planta, é reino vegetal. E o que se parecia que não era vivo, era reino mineral. Só que no meados do século passado, século XX, aí a distribuição dos organismos em 5 reinos. No caso dos vírus, então a parte não pertence a nenhum dos reinos, os 5 reinos. Mas as abelhas são os animais mais bem-sucedidos, eu diria, da natureza. Não são mais capazes, gente, não são os mais inteligentes. Certamente, o ser humano é um bicho mais fantástico que tem todos os seres vivos. Talvez. É um bicho que consegue. O ser humano, eu até faço aqui só um parâmetro. Talvez pela sua fragilidade diante tantas outras espécies de animais, o ser humano ele desenvolveu, acho que melhorou muito, não sei se o fator foi esse, a sua capacidade de abstração, de alterar o meio, de modificar, de habitar outros meios, de usar instrumentos. As invenções que o homem, ao longo da história, conseguiu e vem conseguindo, é fantástico, não resta dúvida. Porém, é um bicho muito complexo e muito complicado para toda a natureza, todo o planeta. Mas as abelhas, apesar de bem-sucedidas, muito adaptadas, posso deixar até aqui para vocês um printzinho, vamos ver se eu consigo, mas eu acho que eu consigo, que é mostrando, a questão interessante é como aparecem as abelhas. As abelhas surgem justamente junto com primeiro alguns insetos, e surge justamente quando aparece o grupo de plantas que produzem flores. Se vocês fizerem um estudo que tiver interesse, período ou era carbonífera, vocês veem que praticamente as plantas que predominavam ali eram pteridófitas, exemplo a samambaia, e as gimnospermas, exemplo tipo as coníferas. Exemplo. As angiospermas, que são plantas com flores, frutos, semente, tudo assim amplamente bem, com grande capacidade de se propagar e tudo, uma excelente distribuição pelo planeta, elas surgem bem depois. E logo em seguida só aparecem os polinizadores. Então, as abelhas são bem sucedidas na natureza. As estratégias, claro que as abelhas vêm de um ancestral antigo, como foram vespas, que apareceram em 120, 110 milhões de anos. Pois tem um cladograma, que eu vou ver se eu consigo prismar aqui para vocês enxergar como é interessante isso, ficar aqui no vídeo. É que as abelhas, primeiro a aparecer no planeta, certamente tudo coincide, que são fósseis, foram as abelhas gênero Apis, que apareceram justamente na África, Europa e Ásia. As abelhas que eu estou falando, abelhas eusociais, abelhas produtoras de mel, com castas definidas. Só mais tarde, isso já de 60 milhões a 50 milhões de anos, diz até 45 milhões de anos, surgiram maior quantidade de abelhas eusociais, as abelhas ditas ceiferrões. De fato, elas ceiferrões são órgãos atrofiados. São órgãos vestigiais, são órgãos não funcionais. Exemplo, nossos ossos sacro e cóccix.
Exemplo, nosso apêndice vermiforme fica do lado direito na região inguinal. É parte do intestino, mas não é funcional. Exemplo, tantas outras situações que tem no nosso corpo também, que eu não vou ficar pontuando porque não é um interesse aqui numa aula de anatomia comparada. Então, mas apesar de bem-sucedida defesa de ambiente estratégico de moradia, as abelhas, de ser os únicos animais a produzir seu próprio alimento, você diz, eu fiz isso, a pessoa, mas os mamíferos não produzem leite? Diga, produz até de uma certa forma, tem lactação, serve para alimentar os seus filhos, mas só numa fase inicial da vida. Depois eles perdem essa capacidade, em tese, ou seja, o indivíduo, aquele filhote, ele vai ter que buscar alimento por conta própria, uma fonte nutricional. As abelhas não, continuam produzindo alimentos. Isso é fantástico. Então, abelhas e poucas vespas, não todas as abelhas, são os únicos que produzem alimentos. Mas, apesar de toda a estratégia, elas são muito suscetíveis a muitos predadores e parasitas. E o pessoal fez uma confusão, gente. Os parasitas, eles podem ser, e tem, são os endoparasitas, que normalmente são micro-organismos, tá? Tem bactérias e fungos, vírus, tem vários tipos aí, não vou citar porque eu já citei isso em vídeo, que pode dar uma perda, uma baixa em abelha, somente quando você introduz a abelha, fica transportando a abelha, deslocando a abelha de um local para o outro. Mesmo seja da mesma espécie, você pode levar doenças. Hoje eu fico com o maior receio de levar uma abelha e trazer uma abelha de um local para outro. Mas seja muito controlado. Eu sempre tenho cuidado, mas não impede de você levar ou trazer doenças. Você transportar indivíduos com doenças. Tem os ectoparasitas. Por exemplo, tem pulgas, tem ácaros que se alimentam, que são ectoparasitas. Eles se alimentam da hemolinfa das abelhas, eles parasitam o animal e vão acabar levando uma perda. Tem principalmente em apis, abelha gênero apis. E tem os cleptoparasitas, que ele se aproveita das abelhas, no caso a mosca soldado, a mosca florídeo, o bichinho que eu chamei não, já estava classificado desde o ano de 2000 desde o século XVIII, lá do início da fundamentação das regras de taxonomia, classificação biológica das espécies. Pode classificar uma espécie que já foi encontrada só em fóssil. Então, é o Nausibius clavicornis, é um bicho que dentro da Península Ibérica, esse bichinho ele fez um estrago muito grande nas minhas abelhas, por bem. Esse é também cleptoparasita. As formigas, a gente não pode chamar diretamente de um cleptoparasita, porque elas adotam, na verdade adotar é forte, mas elas entram nas colônias para tirar alimento, roubar, furtar, na verdade assaltar as abelhas. E tem formiga que, depende do local, que elas prejudicam até os apicultores. Tem uma formiga grande que chama taió, tem a saúva nas serras, chapadões, tem um monte de formiga. No caso que tem abelhas nativas na América, as abelhas neotropicais, tem a formiguinha doceira que prejudica demais as abelhas. Tem o caso também das abelhas chamadas limão. Lembro, são 26 espécies em 3 continentes. 4 continentes têm abelhas neotropicais, só não tem na Europa. Mas na América predomina até a maior quantidade. África, Ásia e Oceania tem poucas dessas espécies de abelhas. Então, esses são bichos predadores. A mosca soldada é um cleptoparasita, como a mosca florídeos, como esse bichinho que eu falei, como o outro, que eu esqueci o nome, que é relatado no livro A Abelha Jandaíra no Passado, no Presente e no Futuro. São exemplos de cleptoparasitas. E tem o caso que eu falei da abelha limão, ela faz um processo que pode até ser chamado de cleptoparasitismo, mas na verdade ela seria praticamente uma pilhagem. Só que o pessoal diz que pilhagem é uma relação só entre indivíduos da mesma espécie. Bom, seguindo esse critério, não é uma pilhagem, porque são espécies diferentes,
mas só faz isso também abelhas fracas. Todas as condições têm algum fator que propicia isso. E tem muitos predadores, inclusive tem um tipo de lagartinho, que tem muito comum nas casas, o pessoal chama de bribas. Então essa briba é chamada Oslo. Ela não é nossa sequer, é da África, da Ásia. Foi introduzido, os colonizadores trouxeram, também tem embarcações, materiais estavam trazendo para cá, traduziram na América. Tem o caso de pássaros, eles prejudicam bastante. O betivi, tem um que o pessoal chama borraeira, severina, são os nomes, que também preda muito a abelha. Os sapos, se a abelha for baixa. E aí, lembrando que muitas abelhas, elas estão no tronco das árvores. Na verdade, a maioria das abelhas, as exceções, sim. O caso do arapuá, que fica no alto das árvores. Ele tem um domínio muito alto. Talvez as aves, depois dos arapuás, são as abelhas a nidificar em pontos mais altos. As outras abelhas, inclusive na Amazônia, que é a maior floresta do planeta, floresta tropical, maior de todas as florestas, maior biodiversidade. O livro, um guia ilustrado, que é do Instituto Vale, na verdade depois destruiu muito, faz isso, patrocínio, tem que dizer que não é negar não. Que era a Vale do Rio Doce, a Vale foi vendida a preço de nada, preço de banana podre no final de feira. Quem comprou ganhou muito dinheiro e continua ganhando, só que elas têm mais de 90, acho que é 96 barragens do tamanho a superior, sua capacidade de rejeito, sua quantidade, aquelas que estouraram em Mariana, em Minas, e também destruindo a bacia do Rio Doce, a outra de Brumadinho, que comprometeu ainda a bacia do São Francisco. Ainda chegou rejeitos na bacia do São Francisco, lá em Brumadinho, e matou várias pessoas. Então, ela tem, no guia ilustrado, eles falam de fato das abelhas que estão predominantemente no tronco das árvores, mesmo na Amazônia. Elas procuram os rocos baixos. Ainda tem alguma relação. Aí é uma questão que lá não é falado, eu também não sei qual é, não vou aqui dizer para vocês. Mas todos esses são inimigos das abelhas, número 1. Não diga número 1, mas número 2. Agora, quem é o inimigo número 1 das abelhas? De fato, o ser humano. É o ser humano que desmata. Eles têm um guia, na verdade, uma cartilha, feita pelo Dr. Kerr, ainda lá na década de 80, quando ele estava no Maranhão. Inclusive, ele cria o curso de Ciências Biológicas. Ele era agrônomo de formação na Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, que ele disse que não entendia uma universidade não ter o curso de Ciências Biológicas. Então, e é importante salientar que lá ele fala que o homem é o pior inimigo das abelhas, é o pior predador de todas as abelhas, de tudo na vida, de todas as famílias, porque é quem desmata, quem queima, quem tira os ambientes das abelhas, é quem joga veneno, é quem vai fazer uma série de ações que vão diretamente impactar negativamente contra as abelhas. Essa é a realidade. Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês, que tem muitos parasitas e vocês fiquem atentos, que as abelhas têm os endoparasitas, os ectoparasitas, os cleptoparasitas e os predadores. Todos esses bichos que têm ação que impacta negativamente contra as abelhas. Então foi isso. Agradeço a você que assistiu. Até o nosso próximo encontro.